Oi, gente, voltei com duas companhias maravilhosas aqui, o Rocco e Molly. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fixar novamente o nosso tema. A gente, iniciou a live parte um e... Cadê? Gente, eu não estou conseguindo aqui, então vou digitar de novo. Os animais e o espiritismo. Vamos lá, publicando. Deixa eu aceitar o convite. Gente, vou apresentar a vocês aqui essas duas fofuras aqui. Deixa eu só carregar. Ô Lucas, trouxe duas companhias aqui pra live. A Que Molly coisa linda! e o Rocco. Tá assustado. Gente, aqui ó, companhia só pra dar um oi, né Molly? Molly, eles só dormem, gente. É uma fofura. O Gohan e o Sima só dormem também, eles estão dormindo agora. Então é isso, eles deram uma pausa aqui no quarto. E vamos lá, né? A gente estava falando sobre o consumo dos animais, né? E as consequências, né? Só para a gente estar fechando, né? Então, a gente sabe que o espiritismo não proíbe, né? E sabemos que tem muita gente que come, né, esse alimento de carne. E que a gente tem que compreender também, né? E respeitar o pensamento de algumas pessoas a respeito desse assunto, mas que a gente também não pode permanecer no estado, né, vamos dizer, com vendas, sabendo que, nos nossos olhos, que a gente sabe que existem outros meios, né? A gente pode, sim, se alimentar não com os animais. E hoje tem muitos estudos sobre isso, tem nutrição sobre isso, Mas e eu queria ler só um trechinho de um livro que eu gosto muito. É o Cartas, para quem quiser, é o Cartas e Crônicas, capítulo 4, que Humberto de Campos vai falar pra gente sobre Giacomo, o irmão X, vai falar pra gente preparação para a morte. E ele fala sobre não fumar, não beber, etc. Nunca proibindo, sempre fazendo ressalva para isso, né? Mas ele tem uma fala assim: preliminarmente, admito que deva me referir aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles, a mesma palavra que Alexandre vai dizer, né? Cristalização, algo que foi valorizado, que verdadeiramente foi enrijecido dentro de nós. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante, ou seja, no mundo espiritual. Aí ele vai falar da alimentação. Comece a alimentação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Lembrando, né, a natureza não dá saltos. Aquela pergunta que a gente trouxe de Emmanuel no Consolador, a 129, é uma pergunta, é uma resposta de 2 parágrafos. No segundo parágrafo, né, Emmanuel ele vai ser um cara mais brando. Ele vai dizer, olha, é claro que a gente não pode desmerecer a roda econômica, onde muitos trabalhadores conseguir mesmo, de verdade, o sustento, né, o pão de cada dia. É, de fato, uma mudança paulatina. Ou seja, nos contentar com o porvir, mas trabalhar para chegar lá. Porque a gente não pode pensar que Júpiter, como a gente comentou, né, que a alimentação ali é puramente vegetal, de que é, de fato, alcançando, né, esse patamar que a gente vai parar de comer. É muito pelo contrário. É parando de comer, é realmente olhando, realmente usando esse olhar do amor, do carinho, da paciência, da empatia com os animais, é que o mundo também vai se regenerar mais rápido. É fazendo esse processo que o mundo vai chegar nesse patamar. E Humberto de Campos vai: diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo do porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Eu sempre achei muito curioso porque Humberto de Campos, nessa passagem, ele compara cada um de nós, quando comemos animais, a canibais. Ele nos compara realmente aos civícolas, né? Aos tamoios e os caiapós. Mas ele faz a ressalva: vá com calma, vá devagar, mas não deixe de fato esse ensejo ir embora, porque é muito importante. Se não por você, pelos animais. Porque, como você falou, há muitas maneiras de você ter uma nutrição saudável hoje. E aqui é muito importante, né, citar fatos, porque o espiritismo ele é obrigado a dialogar sempre com a razão, com a ciência. Né? Porque aí eu vou trazer, por exemplo, o Ministério da Saúde brasileiro já falou desde 2014 que uma criança pode ter uma alimentação vegetariana estrita, ou seja, uma alimentação vegana tranquilamente, desde quando nasce. Qualquer pessoa, mesmo a mãe que está amamentando, uma mãe que está grávida, um idoso, um ser humano, qualquer pessoa pode ser vegana. E aí, obviamente, faz parte de quebrar preconceitos de que a alimentação vegana é cara. Eu vou citar, por exemplo, um caso de uma sobrinha minha, que ela nasceu com várias intolerâncias. Intolerância à carne, a ovo, a leite. E os pais já eram quase que vegetarianos. Comiam, às vezes, um frango, outro e tal. E aí a mãe, porque a amamenta, né, ela teve que cortar tudo.
leite, ovo, manteiga, derivados, tudo, porque nem carne ela podia comer. Porque passava do leite, né, para neném, a Aurora, né, minha sobrinha. E aí eu perguntei como é que é a alimentação da Aurora, né? E assim, o pai é médico, ela é enfermeira, então eles têm um trato mais fácil com isso. Aí eles falam, não, a gente só segue a cartilha do Ministério da Saúde para crianças para menos de 2 anos. E quem quiser pode procurar à vontade. Foi uma cartilha, ela foi atualizada em 2019, ano passado mesmo. E ela falando, né, que se eles comprassem, por exemplo, fórmula, como ela é intolerante à lactose, se eles comprassem a fórmula, ou seja, do leite ali, realmente para nascituro, para bebê, para criança, era pelo menos 100 a 150 reais a lata. E eu penso quantas famílias, principalmente em situações precárias, economicamente falando, têm de passar por isso. Mas realmente pela falta de informação não tem esse cuidado. De fato mesmo. E aí eu perguntei, mas o que ela come? Não, ela come o que a gente come. É batata, ervilha, cenoura, beterraba, arroz, feijão, a gente só bate tudo ali e dá pra ela na papinha, acabou. Super feliz, saudável, sim, vai fazer 2 anos, perdão, fez 1 ano agora, tá com 1 ano e 2 meses, e super feliz. Então é importante ressaltar esse ponto de que realmente as entidades, ou pelo menos as comunidades científicas, já afirmam. O que Emmanuel vem nos dizendo desde os anos 50, com o Consolador. É possível, de fato, você ter uma alimentação puramente vegetal. Só para citar algumas entidades fora brasileira que a gente citou aqui, o Ministério da Saúde, que é a casa-mor da nutrição, pelo menos de saúde também, no Brasil, eu cito a Sociedade Vegetariana Brasileira, a Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem a American Dietetics Association, no Canadá, a Dietitians of Canada, internacional, a Academic of Nutrition and Dietetics, a própria OMS, ou seja, são entidades governamentais, não governamentais, do Brasil, Estados Unidos, do Canadá, internacionais até, que falam abertamente, olha, você consegue ser saudável e ser vegetariano. E eu digo isso porque é muito importante não violentar as mentes. Perceber exatamente como você falou, que cada um está no seu ponto evolutivo, mas como Emmanuel nos pede, nos contentemos com a visão do porvir, mas claro, trabalhando e servindo para chegar até lá. E isso envolve de nós, que estamos aqui com o coração aberto para a causa, termos empatia para aquelas pessoas que não compreendem nosso ponto de vista, nosso carinho, um afeto maior com os animais, e até para todo mundo que está nos assistindo, que vai estar assistindo agora, de que ainda que você coma carne, eu digo isso muito tranquilamente, não se violente, tome seu tempo, mas lembrando de um espírito amigo, numa reunião mediúnica, nos disse, olha, quando nós estamos encarnados, né, e quando ele falou assim, a mesa, assim, a reunião chocou, mas eu era vegano, eu achei super tranquilo a frase dele, mas ele falou, olha, quando estamos encarnados e nós precisamos, de fato, obter a proteína na forma animal, nós precisamos fazer isso com muita responsabilidade. Aí ele termina dizendo, porque nesse ponto, nós ainda temos muito a progredir, chamando uma atenção realmente. Eu me alimento porque a papila gustativa manda em mim? É um prazer mesmo meu? É uma necessidade de fato? Ou será que não há maneira de fato de eu me renovar para entrar em contato melhor com os animais, respeitando-os? Porque, é claro, esse é o nosso papel aqui. Então, por exemplo, a gente deixa aqui um exemplo muito legal. Procurem sites, é claro, acadêmicos, nutricionais, Ministério da Saúde, o Dr. Eric Slywich, que é um médico nutrólogo, eu virei fã dele quando eu virei vegetariano, ele tem um livro muito, muito sensacional, que é Virei Vegetariano e Agora. Ele tem série de vídeos no YouTube, enfim, muitos canais estão voltados para isso, Médico Vegetariano no Instagram, enfim. Mas, acima de tudo, busque informações. Por exemplo, você tem Segunda Sem Carne, que é um movimento mundial de pelo menos um dia, ou pelo menos em uma refeição, você abdicar da carne, para você construir essa força em você, perceber que é possível, perceber que é capaz, perceber de fato que é possível quebrar paradigmas que a sociedade enraizou dentro de nós. Mas, acima de tudo, se respeitando. Perfeitamente. Nossa, muito oportuno. Todas as falas. Isso, a Missy Brasil está dizendo que o sobrinho dela, Gabriel, de 3 anos, ele não gosta de carne, já nasceu vegetariano. Isso me lembra de Caio, que ele era assim também, ele não gosta de carne. E eu, por exemplo, olha, se eu dizer que eu não como carne, eu como frango, né? Estou no processo de deixar, né, bem devagar, mas a carne realmente me repugna de toda maneira. Eu comecei a deixar de comer carne quando comecei a frequentar a reunião mediúnica, né, que tem umas diretrizezinhas que no dia, né, seria 24 horas não comer carne, por uma questão energética mesmo, porque a gente já percebe o peso da carne, né? Então eu comecei a deixar, né? Hoje eu como frango, mas mesmo assim eu já estou no processo de que já estou deixando de lado. Aqui nos Estados Unidos tem um restaurante muito bacana, que é o Sweet Tomatoes,
que é nossa, totalmente vegetariano, gente. Maravilhoso. Só que com essa questão da pandemia, faliu todos os restaurantes agora, infelizmente, lançaram uma nota de que eternamente fechado agora. Eu só vou ter que chorar, não acredito que tinha as melhores saladas, tinha as melhores sopas, né, de legumes. E, assim, eu não como muita carne e já tenho esse despertar, às vezes eu fico, nossa, é muito forte. E aí, né, gente, só pra gente estar entendendo como é forte isso, a gente às vezes pega um pedaço de carne, né, e é igual minha mãe tava falando de Miguel, né, minha mãe, quando ele vê, né, eu falo, eu não quero comer não isso, né, quando tá cozido ele quer, mas quando ele vê chegando, ele fica com nojo, aquele processo todo. Só que aí eu falando com ela, tá vendo como é que as crianças, a gente educa, né? Tem tantas maneiras de a gente educar. Eu, por exemplo, brincava com o Daniel, ele fazia como ele comer feijão. Olha, feijão é muito mais importante que a carne, não sei o quê. E a gente tem que entender que existe um processo econômico, ok, é muito importante a economia, enfim, mas existem outros meios de você conquistar a economia. A violência com os animais é muito grande, gente. Se vocês pegarem, hoje existe muito documentário. Quem quiser saber um pouquinho, só de uma forma meio fictícia, mas que aborda muito forte, é o Oksha, né, que está lá no Netflix, que é de uma menininha com um animal, né, que eles criam um animal para um animal de verdade, mas reflete muito a questão do consumo exacerbado da carne, o maltrato. É do mesmo diretor de Parasita, Parasite. E ele é vegano, ele é vegano. Ana, eu não conheci, não sabia disso dele, mas é muito interessante. Oksha, tá na Netflix. E aí eu tava lendo esse artigo hoje, gente, eu chorei, né? Eu parei, não quero ler mais não, porque eu comecei a me sentir mal. O massacre dos animais, a forma como eles são tratados, a forma como eles são levados para o abatedor, a forma como eles sentem medo. E aí, como dizer que o animal não sente medo, não tem emoções, né? Claro que ele não vai ter essa capacidade que nós seres humanos, temos de percepção de algumas coisas, né? De identificar o que você está sentindo. Mas eles sentem medo, choram, né? Na rua da minha avó tem um batedouro muito mais à frente, então a gente viu os animais passando, né? E aí um gritando pelo caminho. Então, como você, né, você que está ali com sua carne comendo maravilhosamente, pegue um vídeo, abre, existem vários documentários no YouTube, veja como é o processo e depois pense se vale alimentar esse comércio de violência para os animais. Porque enquanto estiver gente comendo carne, os maltratos vão continuar. A partir do momento que nós, seres humanos, pararmos para refletir, né, do papel que temos, né, e tivermos consciência com respeito com os animais, a gente vai perceber que essas indústrias vão começar a repensar a sua maneira, né, de agir. Até os ovos, né, a forma violenta também que fazem as galinhas botarem os ovos, a forma como é retirado o leite, né, claro que ele vai entrar aqui como é que se dizer, né? Militância. Militância forte aqui, né? Mas a gente precisa realmente falar sobre isso. Não adianta colocar a mão nos olhos e fingir que nada está acontecendo. Tá. O Alexandre ele tem uma fala no Missionários da Luz, no capítulo 4, que ele fala o seguinte, e André é chocado, né, porque ele está usando o exemplo dos animais para elucidar o vampirismo que a gente faz com eles, ao passo que tem os desencarnados com os encarnados. Ele fala, André, nós precisamos defender a verdade, mesmo que contra nós mesmos. E é claro, respeitando sempre o outro, uma fala muito mais acolhedora do que violenta, porque senão a gente afasta. Né? Não é à toa que a gente tem do senso comum que o movimento vegano como um todo é rebelde, é violento. Mas é porque a indignação é tanta, é tão triste ver que realmente muitas pessoas não sabem se expressar, porque o sofrimento é muito grande. Mas é claro que infelizmente cria intriga, desavença, estresse, mas acima de tudo, nós que temos aqui o coração aberto para a causa, mas que também somos espíritas, ou seja, também queremos seguir o Cristo no Evangelho, de ter essa capacidade de compreender o piso evolutivo do outro. De não perceber que me tornar vegano, vegetariano, não me torna melhor do que ninguém, mas talvez me torne melhor do que eu era, porque estou lutando contra um vício enraizado dentro de mim mesmo. Isso mesmo. E eu, por exemplo, quando eu vou comer frango, né, aqui mesmo, aqui eu não tenho como correr porque eu estou dependente do que eu vou comer aqui, né? Não sou eu que compro a minha alimentação. Mas aqui nos Estados Unidos o consumo de carne, gente, é muito, muito grande. E eles falam, eu como carne porque gosto, às vezes. E aqui é assim, gente, a alimentação é muito diferente do Brasil, em muita coisa. Quem já foi nos Estados Unidos sabe disso. O consumo de carne é exacerbado. Então é apenas a carne e uma salada, mais nada. Então eu olho para aquilo ali, aquilo, falo, gente, não tem um feijão, não tem uma pasta. Eu prefiro muito pasta, eu como muito macarrão,
né? Então, eu falo, não, porque tem uma alma italiana. Mentira, gente, para fugir um pouco da carne. Porque realmente eu estou nesse processo de despertar de consciência. Eu ainda como porque ainda tem aquele processo do medinho ainda da proteína. Mas eu já descobri que cogumelos pode te trazer isso, né? Lentilhas pode trazer a proteína que você precisa e outras coisas que você pode sim modificar, basta você querer, que é o que você disse no início. Tem cartilhas, eu não sabia, vou procurar saber. E a partir do momento que você desperta a sua consciência, que você sai da sua zona de conforto e para refletir sobre algumas questões, você se modifica. Porque esse pensamento de comer a carne, o preconceito que ainda a gente que é arraigado ainda, enraizado, né, na nossa sociedade, vem de pensamentos muito medievais, muito primitivos e que a gente ainda insiste em alimentar. E não mais é cabível nesse despertar de consciência que estamos nos encontrando, né? Deixa eu só ver se alguém disse alguma coisa aqui, tá bom? Para a gente passar para a nossa última pergunta. Vamos lá, só o pessoal chegando mesmo. Vamos lá. De mocidade, alguém disse aqui, da mocidade o semeador São Paulo com todo carinho, que é a Rita Mitty. Tá aqui com a gente, bem-vinda. Ângela diz, tem pais que forçam as crianças a comerem carne e as crianças não querem comer. Verdade. Missy diz, no exterior tem muitas opções, restaurantes vegetarianos. Tem, infelizmente aqui onde Miami onde eu tô, tem, mas pelo menos um ponto que eu tô aqui é mais churrascaria, umas coisas assim meio barbecue, como chamam. Tosi diz, eu não como carne, gostaria muito de parar totalmente de consumir derivados de leite. Percebo que é como um vício. Fico algum tempo sem e se volta a consumir um dia é como se fosse uma recaída. É o que muita gente fala, né? Andrea diz, meu sobrinho também não aceitava, mas infelizmente... Ops, subiu aqui, cadê como é que eu volto? Tem outra visão e o forçou a comer. Tem intolerância à lactose e pasmem, a pediatra recomendou um medicamento que inibe este processo. Gente, vamos lá, vamos lá. André diz, infelizmente o brasileiro ainda come uma quantidade de carne que impressiona. Uma churrascaria lembra os banquetes dos reis glutões da antiguidade, verdade. E Fala pelos Animais diz, siga o movimento pela ética animal espírita. É isso aí, gente, até eu vou seguir quando terminar. Elvis Neves diz, por enquanto ainda como carne, mas estou tentando mudar. E isso é como o Lucas disse, né? A gente não vai se violentar. É um processo, né, devagarzinho, mas a gente vai conseguindo, né? Começa com uma coisa, depois você vai tirando outra, e quando você viu, você já mudou. Porque ninguém muda de uma hora para outra, né? Ninguém evolui de uma hora para outra, ninguém salta, né? É um processo. Vamos lá. João diz, a semente da abóbora pode substituir tranquilamente a carne. Ângela diz, os animais no abatedouro eliminam substâncias nocivas como a adrenalina e cortisol, que será absorvido quando comer a carne. Isso e outros sentimentos, né? Para a gente só falar um pouquinho, né, antes de pular para a próxima pergunta, eu trouxe alguns relatos, né? Um que foi para falar essa questão do avanço, né, da inteligência animal. Cadê? Gente, é assim, quando a gente está ao vivo, né? A gente anota direitinho, eles não são, né? Quando a gente está aqui anotando, assim, né, aí nessa pesquisa eles falam que, por exemplo, para ser um cão-guia, né? Que são usados labradores, nem todo labrador é usado para ser cão-guia, porque existem labradores que demonstram ter uma sensibilidade e ter um grau, né, de inteligência muito maior do que outros cachorros, né? Então a gente já percebe que existe também uma diferença aí nos próprios da mesma espécie de animais, né? E aí vem também os cavalos que em Goiânia, no estado de Goiás, eles iam a um consultório de veterinário do Dr. Francisco Godinho para poder, quando eles estavam com dores de barriga, eles iam sozinhos para esse centro veterinário para ser tratado. Eles não ninguém levava, eles iam por instinto, né? Então a gente imagina aí um pouco e assim quando um foi, depois voltou com outro. E isso também de um outro cachorro que teve a pata esmagada e aí um veterinário cuidou dele e quando sarou, né, ele claro, voltou para a rua novamente. E aí um ano depois ele voltou com outro cachorro, né, trouxe outro cachorro para esse consultório veterinário com a pata esmagada também. Então, né, como não dizer que os cachorros não têm uma sensibilidade e um senso, né, gente? Eu sei que a gente pode. Tem muita coisa ainda para dizer. Eu sei que
tem algumas pessoas palestrantes espíritas que alegam que o espírito realmente, os animais não têm inteligência, assim, são princípios e que eles são passíveis a serem ensinados alguma coisa. Como o orangotango, né, que uma antropóloga ensinou 40 expressões de 40 palavras em linguagem de sinais e para saber o que, é que eles pensavam, né? E eles chegaram à conclusão que os orangotangos só pensam em comer, dormir e procriar, né? Só isso. Mas eles alegam que os animais eles são assim, né? São passíveis a aprendizagem, mas não têm uma inteligência. Eu acho, na minha opinião pessoal, muito medíocre, eu acho que os animais têm sim. Eu acho que a partir do momento que eles vão avançando, eles vão despertando, não a consciência nominal, claro, mas uma sensibilidade um pouco mais aguçada, né? Eu acho que quanto mais vai evoluindo, mais eles vão tendo esse senso. A gente percebe cachorros, nossa, com sensibilidade muito grande. Tem um Boomer, não sei se esse cara ainda está aqui com a gente, mas o Boomer, ele parece ser humano. Tem hora que eu falo, cara, ele era humano, vai virar humano rapidinho, porque ele é muito inteligente, assim, né? Uma inteligência para os animais. Mas enfim, e aí para a gente finalizar, qual deve ser o nosso papel para com a natureza e os animais? Né? Já que a gente já falou de tudo isso desde o início. Eu podia pensar muitas maneiras de explicar a nossa relação com os animais, nessa quase 1 hora e meia que a gente ficou aqui, mas eu acho que, como um bom papagaio espírita, eu só gostaria de reproduzir mesmo a fala do nosso querido Alexandre, no capítulo 4 do Missionários da Luz, em que ele diz o seguinte: os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição. Eu acho que isso em si já mostra para nós o que nós estamos fazendo com essa relação com os animais. De tal modo, para Alexandre querer passar essa mensagem para ilustrar dizendo, olha, quando eles veem a gente, eles fogem. Enxergam a gente verdugos cruéis. Nós que somos tão racionalizados, inteligentes, temos uma sensibilidade tão grande para a arte, mas quando eles passam pela tempestade, eles estão ali acolhidos. Não contentes, aqui ele ainda falando aqui, né? Não contentes em matar os pobres seres, né, que nos pediam roteiro de progresso e valores educativos, aí eu vou parar aqui. Os animais, eles nos pedem só isso. Roteiro de progresso e valores educativos. Como a gente comentou no começo, nossa responsabilidade para com os animais, natureza, é exatamente essa. Se pedimos a ajuda dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos superiores, nós temos também aqueles que são nossos tutelados, aqueles que também precisam do nosso auxílio e amparo, que são os animais, que é a natureza como um todo, a nossa mãe terra, a nossa mãe Gaia, como vai dizer o nosso querido André Trigueiro falando do tema. Mas, acima de tudo, essa responsabilidade como irmãos mais velhos. Se Cristo tem para conosco, nós temos para com eles. E é impossível você educar alguém, ensinar alguém e, acima de tudo, amar alguém enquanto você está maltratando, escravizando, sem se questionar, sem indagar, sem ter pena, sem se colocar no lugar. Lembrando também, é por isso que a gente falou do amor, lembrando também ali do evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 4. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, da mesma forma, nós temos que fazer exatamente como a gente comentou, né? O capítulo 30 do Pensamento e Vida. Pegar esse amor que vem do Criador para a criatura e refletir para o universo que nos cerca, dando de fato o que os animais precisam. Roteiro de evolução. É impossível alguém evoluir se sofre constantemente. É impossível alguém se aproximar de Deus se está sempre morrendo. É impossível, de fato, alguém se aproximar ou descobrir o que é amor quando ainda convive com as nossas malícias internas. Então, que nós tratemos os animais exatamente como eles merecem. Como Cristo nos pede. E de pregar o evangelho a toda a criatura. Exatamente como Francisco de Assis fez. Enxergou Deus em todos os cantos. Não é à toa que falava para a árvore, para a pedra, para o sol, para a lua, para a nuvem, para o céu, para o lobo, para o galinha, para o cachorro, para todo mundo. Porque enxergava o sagrado nos outros. Essa é a nossa responsabilidade com aqueles que nos cercam. Isso. Aqui, né, onde eu tô, tem muitos bichinhos, né? É um condomínio aberto, tem um lago lindo aqui na frente. E às vezes tem umas valas aqui, porque passava nesse condomínio, tinha um riachozinho construído com peixe, só que teve uma perfuração e a água vazou, os bichinhos foram todos aquáticos para esse rio aqui na frente. E aí, sempre quando eu tô tomando café de manhã, alguma coisa aqui na varanda, quando eu olho, tem uma tartaruga entalada nessas valas,
patos, filhotes dentro, e toda hora eu tô lá fora. A minha tia fala que, você é o guardião dos animais. Eu falei, não, tia, é o nosso papel, porque por eles mesmos aqui, eles têm nojo de tocar os animais, porque acham que transmitem doença. Claro, a gente vê que os vírus, que a gente tem visto, todos os vírus, na verdade, que o homem, os grandes como até agora o coronavírus e outros, né, H1N1, enfim, vieram dos animais. Mas por quê, né? Por quê? O que que os animais estão querendo também? O que que a natureza está querendo fazer com isso? Né? Porque sempre vem com os animais a maioria desses vírus. Porque justamente é para talvez chamar, eu penso que é um despertar para até o consumo. Porque sempre quando alguém consome, surge um vírus. Né? Sei, Tem um capítulo, se não me falha a memória, capítulo 19 do livro Pacto Iluminado, que é do Jair Presente, que é justamente alimentos e animais. E aí é um poema, é rimado. E aí no finalzinho, nas estrofes, o Jair Presente fala assim, ele está falando em relação ao sofrimento dos animais, que ele não compreende, que ele está triste, ele fala assim, de agressão a tantas vidas, vão surgindo em toda parte moléstias desconhecidas. A solução do problema para nós está no escuro. Esperemos vida nova, que apareça no futuro. Quanto ao mais, é paciência. Depois, proteja os animais. Calma é remédio bem-vindo. O homem faz a matança e as doenças vão seguindo. Nossa, é justamente isso. É para chamar, né? É uma forma de. Eu penso que até as leis naturais, né? As leis divinas, para dar uma freada no ser humano, que acaba indo além. Né? Interessantíssimo. Tem uma pergunta que fizeram para você, Lucas. Quanto tempo você demorou para se tornar vegano, totalmente vegano? É a pergunta do Almides. Eu virei vegetariano em outubro de 2015, virei vegano em janeiro de 2016. Foi uma transição de três meses, mas até eu decidir parar de comer carne, foram 8 meses, assim, que eu vi um vídeo, me chocou, eu falei, um dia eu vou. Né? Na minha cabeça, assim, até os 20, eu tinha 17, 18. Até os 20 eu viro vegetariano, e se der, até os 25 eu viro vegano. E aí teve um dia que não, agora eu vou fazer, eu li o impacto ambiental que tinha a indústria agropecuária como um todo, aí aquilo me incentivou, eu falei, ok. Naquela época eu passava o dia inteiro na faculdade, né? Eu me formei em engenharia da computação aqui no Amazonas. Então eu saía de casa às 6h30, chegava em casa só 8 horas, assim, da noite. Então eu decidi, quando eu sair de casa, eu vou ser vegetariano. Voltando para casa, eu como carne. Então eu só ia comer na janta carne. E eu fiz isso durante uma semana. Depois de uma semana eu virei vegetariano, cortei tudo. A última coisa que eu comi assim, de frango mesmo ou de carne foi um frango, um peito de frango. Acabou. Isso faz, enfim, faz tempo. Eu não lembro agora de cabeça. Há muito tempo, né? Mas aí na minha cabeça eu tinha 18 anos, então eu ia virar vegano, eu tinha até os 25. Para mim era muito difícil, era inconcebível, né? Mas com o tempo você vai se interessando no assunto, você vai vendo vídeos que me salvou muito. Vídeo de receita, de culinária, informação nutricional. Por isso eu citei o Dr. Eric Slywitz, os médicos vegetarianos, etc. Eu não era espírita nessa época, eu virei espírita tem 3 anos e meio. Né? Em dezembro, 2 de dezembro de 2016. Então eu virei espírita nessa época. Então já era vegano há quase um ano quando eu virei espírita. Então acabou que nesses 3 meses eu fui estudando, lendo, até que 8 de janeiro de 2016 eu decidi virar de fato vegano. Então, eu até pensei, poxa, eu virei vegano, etc. E assim, basicamente com 19 anos, ou seja, antes mesmo dos 20 eu já era vegano. Mas isso é um processo muito individual. E eu cito aqui para contar a minha história, é claro, que óbvio que eu não sou inspiração para ninguém, mas que sirva como incentivo para quem sentiu um convite. Mas conheço pessoas que levam anos para cortar carne vermelha. Conheço pessoas que são vegetarianas e não consideram virar veganas. Considero pessoas que estão tentando virar veganas. Que dirá daqueles que querem um crudivorismo que está em outro patamar também. Então tem pessoas que, por exemplo, tem uma amiga minha que ela viu uma vez um documentário muito triste, né? E aí ela pensou na gatinha dela no lugar. O lugar daqueles animais que estavam padecendo ali. E ela virou vegana da noite pro dia. Da noite pro dia, sim. Ela comia carne, cortou da noite pro dia e virou vegana comigo, né? E aí a gente vê isso, que é um processo muito pessoal, é realmente um burilamento, uma forma íntima que é realmente paulatina. Não dá pra gente esquecer que é uma frase do Clarence, se eu não me engano, que está lá no livro Entre a Terra e o Céu. Nós temos hoje o que nós cultivamos ontem. Nós vamos ter amanhã o que estamos buscando hoje.
Por isso que a gente recitou aqui a frase do irmão X no capítulo 4 do Cartas e Crônicas. É paulatinamente, com muita paciência para consigo e para com os outros. Isso é verdade. Nossa, muito bacana. Eu tenho 6 anos de doutrina espírita, né? Eu comecei com 18 anos e hoje estou com 25, né? E tem um tempinho aí, só que eu falo que sou espírita em construção, ainda tem muita coisa ainda para aprender, é tanta coisa, né, gente, para compreender. Assim, para a questão de deixar a carne vermelha, acho que já tem uns 4, não, 2 anos mais ou menos, eu acho, que eu realmente parei. Frango eu tenho comido muito, né, muito assim, né, do que eu comia quando eu estava no Brasil. Agora eu tô comendo mais, porque aqui a dieta realmente eu não tenho como correr, mas eu falei, quando eu começar a trabalhar, eu mesmo vou comprar as minhas comidas e aí eu... Mas é isso, gente. A Falo pelos Animais disse aqui, ó, assistam o Cowspiracy, eu acredito que deve ser essa a pronúncia, e Terráqueos, Me Mudaram para Sempre. É um documentário, né? Ela deve ser. Tá no YouTube, eu acho que deve ser isso que ela falou aqui. Nossa, tem muito comentário aqui. Jesus abençoe a caminhada, disse a Ana. Espiritual irmão Lucas. Pedro diz, admiro a forma de vocês verem o mundo, né? Todos nós, né, temos que buscar, né, essa visão para o mundo. André diz, explica justamente que nós, quem criamos as pandemias, os animais, convivem de forma harmônica com eles na natureza. Tem um documentário da Netflix falando justamente das pandemias e falam que existe, vou chutar agora que eu não estou lembrando, mas acho que eram 300 tipos de vírus mortais para os humanos que estão adormecidos com os animais e que se os humanos continuarem, né, nesse processo aí, possivelmente um desses venha e a medicina, claro que os cientistas estão buscando estudar a cura antes de ir à tona, mas são 300 tipos de vírus mortais, gente. Então, vamos refletir. O que que você está comendo? O que que você está estimulando? Caças, por exemplo, e outras coisas. Né? Busque artigos, tem artigo na internet, né? Como eu encontrei um hoje, rapidinho, coloca no Google, você encontra artigos científicos sobre isso e vocês vão entender o quanto os animais sofrem. Então, imagine o seu bichinho nesse lugar, ou até imagine se fosse você nesse lugar. A gente tem que se colocar também, não é só se colocar no lugar do outro ser humano, não. Os animais também. A partir... Assim como você, eles também sentem, né? Então vamos refletir, né? Justiça para todos, né? Amor para com todos. E é isso, Lucas. Nossa, eu fico muito grato. Que papo maravilhoso, né? Tanta coisa aqui que a gente vai ficar horas aqui falando sobre o assunto. Quem sabe a gente também não volta numa outra live sobre um outro assunto, né? Para estar dialogando aqui. Gostei muito. Nossa primeira live juntas. Espero que muitas outras venham. Primeira de muitas. Muitas. Só fortalecendo, já que a gente está no mesmo link, sábado que vem eu vou estar aqui com a Carla Vise, não sei se vocês conhecem ela, mas a Carla Vise, né, ela era cantora baiana do Cheiro de Amor, depois ela teve uma outra banda, agora ela deu uma pausa e está em solo, mas ela está em... Gente, esqueci o nome do lugar agora. Por Lisboa. Ela está em Lisboa, mas ela vai estar fazendo uma live com a gente também sobre a questão da natureza. Vai ser a canção da natureza, a natureza da canção. Ela vai estar falando sobre ativismo, os humanos, as questões humanas, minimalismo, a questão do respeito para com a natureza, música terapia. Nossa, a gente vai estar falando de um assunto muito bacana também com ela. E já faz o link, né? Dos animais agora, vamos pular para a natureza, nossa responsabilidade para com tudo. Né? Porque ainda tem isso, né? Além do consumo exacerbado da carne, ainda tem o consumo, né, que a gente tem para com todas as outras coisas exacerbado. Então, minimalismo, né? Ela é uma ativista ambiental, né? Ela tem até prêmios sobre isso, né? Então, ela está nessa luta aí. Então, eu convido a vocês que estão aqui também a assistir sábado que vem, né? Com a Carla Vice, essa cantora maravilhosa. Talvez ela sempre fala cantando, então possivelmente ela dê umas palhinhas pra gente aqui. E é isso, Lucas. Muito obrigado, de verdade. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Vai ficar salva a live aqui, quem não assistiu. Quem quiser mandar para alguém, né? É isso aí. Quero te convidar a fazer a nossa prece final e depois você fazer o convite para sua própria... Claro. Deixa eu botar uma música enquanto você vai. É curioso porque amanhã eu vou gravar uma palestra, ela não vai ao vivo, né, para uma casa espírita lá do Rio Grande do Sul, que é uma coincidência muito feliz, entre aspas, né, uma coincidência muito feliz do destino,
que é sobre o Cristo e os animais. Eu vou falar justamente, né, os animais ali com o Cristo, etc. Então vou falar bastante sobre isso. Pegar as bem-aventuranças, aplicar aos animais, falar da manjedoura com os animais, né, o burrinho que leva Jesus a Jerusalém, enfim. É para a Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, lá do Rio Grande do Sul. E aí fica o convite pessoal, né? Não sei quando eles vão postar, mas também vai ser uma palestra voltada para os animais também. E Divulgue agora, ido pra galerinha no Stories, né? Pra ver no YouTube. sim. Possivelmente vai pro YouTube, né? Eu espero que sim, eu espero que sim. Mas, acima de tudo, eu gostaria de agradecer o convite do Alberto, que, né, que Cristo continue te fortalecendo, te inspirando, né, fortalecendo seu trabalho, a sua mentora, toda a espiritualidade que te cerca, cada pessoa que nos assistiu agora. Né, espero que vamos colocar aqui nossas migalhas que a gente tentou espalhar com muito carinho, né, tenham sido úteis, tenham sido, vamos colocar assim, consoladoras de verdade. Uma conversa não violenta, mas de fato acolhedora, né, porque o Espiritismo ele é para isso, para consolar nós, os animais, o universo que nos cerca. Então, que nesses momentos mesmo a gente possa dizer de fato que nosso coração bateia uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E fica o questionamento final, né? Você prefere levar uma criança, por exemplo, para uma horta ou para um matador? Conhecimento, uma pergunta muito simples, muito simples. Porque se André Luiz mesmo ficou chocado, imagina uma criança, imagina nós. Né? Então, vamos sempre lembrar que a doutrina espírita fala fartamente sobre os animais. O evangelho também é para os animais. Lembrando André Luiz, a mensagem de André Luiz, lá na introdução do Nosso Lar, a vida não cessa. A vida é a fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Se para nós é assim, para os animais também. Então, essa mensagem vai especificamente para cada um, irmão e irmã, que está passando por dificuldade com seu animalzinho, ou um dia vai passar por isso, ou está passando por isso agora, de que o seu animalzinho está mais vivo do que nunca. Tá? Essa é a nossa mensagem de carinho e auxílio. E agora eu convido a todo mundo que está aqui agora conosco a fechar os olhos, a pensar em Cristo, a se conectar com a espiritualidade. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo pão de todos os dias, pela maneira com que o Senhor nos chama, nos convida a viver o seu amor. Nós te pedimos aqui, com esses sentimentos que carregamos no nosso coração, essa luz, ainda que fraca, ainda que vacilante, o Senhor espalha essa energia para o mundo, para todo mundo. Que o Senhor adentre de fato nossos lares, para cada um de nós que estamos aqui conectados, não pela matéria, mas pelos laços mais sacrossantos e importantes, que são os laços do coração, do espírito. Que então o Senhor possa espalhar esse amor e carinho aqui reunido pelo mundo afora, principalmente para os nossos irmãos animais. Aqueles que estão abandonados nas ruas, aqueles que moram conosco, nossos lares, são membros importantíssimos da nossa família, para aqueles que desencarnaram, deixaram um vazio no coração, para aqueles que estão com medo nos abatedouros, para aqueles livres na natureza, para aqueles que estão passando por grande dificuldade nos hospitais veterinários, para aqueles que estão passando por grandes doenças, porque o teu evangelho, Senhor, nós sabemos que também é para eles. Nós te pedimos para que o Senhor fortaleça o nosso coração, o nosso intuito de protegê-los, de garantir roteiro evolutivo para cada um deles. Nós te pedimos de tudo, acima de tudo, a mansidão necessária para continuar respirando e trabalhando em prol da tua seara. Que nesse movimento de cuidar dos outros, o Senhor possa cuidar de nós. Que nesse movimento de secar a lágrima de cada um desses irmãos e irmãs, nossas lágrimas possam ser secadas também. Nos ajuda na reforma íntima de todos os dias, quebrando cristais trevosos dentro de nós mesmos, cristais que nós mesmos cristalizamos em muitas encarnações, valorizando o que é perecível, valorizando o que é transitório. Porque agora temos a oportunidade de cultivar o teu evangelho dentro de nós. Mas acima de tudo, não faça a nossa vontade, faça a tua vontade. Que se um dia nós esqueçamos de ti, da tua causa, do teu amor, da tua paz, do teu evangelho, que o Senhor jamais esqueça de nós. Que nós possamos ser extensão do teu amor. Que assim seja.
Nossa, que lindo. Deixa eu só olhar se alguém disse mais alguma coisa, tá bom? Gente, sigam o MOV, né? Movimento pela Ética Animal Espírita, eticaanimalespírita.org, tá certo? O pessoal tá divulgando aqui. Sigam lá, gente. Ahn, Conheça o Move, o pessoal tá fazendo a propaganda aqui. É isso aí, gente, Isso. tá bom? Só para finalizar, vou estar entrando agora, você tem buminho, viu, Bo? Gente, se você perder o seu animal, né, ou tem medo, né, de perder o seu animal, as dicas para quem está passando pelo luto após a perda de um membro da família, né, que é o bichinho. Eu perdi um mês atrás a minha cadelinha velhinha, né, velhinha, eu não sei por que esse nome, mas ficou, foi minha irmã que colocou. Perdi ela por causa de um câncer, fizemos tudo que podíamos. E aí vem aquela revolta, né? Parece que a gente não fez o que podia ter feito nada. Vem aquele dia, aquela angústia, a vontade de chorar. Poxa, se eu tivesse feito isso, vem o se, né? Não pense, né, o porquê e se eu tivesse feito mais. Você fez o que você podia e aquele animalzinho entende, né? O veterinário também fez o que podia, né? Se fosse o caso de ter levado ao veterinário. Ela passou por 2 cirurgias, o câncer voltou mais forte, mas pense assim, ela vai, mas ela retorna. Por isso a importância de, após a perda de um bichinho, não se privar de você trazer outro bichinho, né? Adote um outro animal. Existem muitos animais na rua precisando de ajuda, precisando de uma casa, precisando de um colo. O amor transforma. Acolha esse bichinho, porque é a mesma coisa que você está acolhendo o bichinho que você perdeu, né? Minha mãe, lá a casa parece um zoológico, mas é tão bom quando a gente acolhe esses seres. E quem está passando pelo luto, né, compreenda que todo luto é necessário. Todo luto também tem um prazo, né? Não prive seu amor, né? Procure ajudar uma ONG que já faz um trabalho de auxílio animal, né? Doa o que você tiver, né, para um ONG, para uma pessoa que cuide, ou compre uma ração. Toda ajuda é bem-vinda. Ou se não tem dinheiro, vai lá ajudar a cuidar dos bichinhos, dar um banho, ajudar no processo de aprendizado para tosa. Tem tantas maneiras de a gente poder ajudar. Colocar um potinho de água na porta, um potinho de comida. A gente pode fazer muito pelos animais, né? Então, comece. É no pouquinho que a gente chega no grande e faz o mundo melhor. Tá bom? Vilma está dizendo, mande uma vibração para meu Oliver, cachorro velhinho, está com fraqueza. Tá bom, eu sempre faço uma vibração, né? Então vou estar incluindo o Oliver, né, da Vilma. E o Pedro diz, tem uma história belíssima da minha primeira cadela Zizi. E é isso aí, gente. Muito obrigado, Lucas. Que Deus abençoe também o seu trabalho. Convide o pessoal, né, para a live que você vai fazer daqui a pouco. Não, é evangelização aqui da infância, isso. Deixa eu ver, a nossa próxima palestra pública é quarta-feira no Centro Espírita do Amazonas, daqui do Amazonas. Vai ser um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ficou o convite do pessoal. Ficando aqui pra gente. Então é isso, ó. Um abraço, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. E Lucas, breve a gente volta. Com certeza, vai ser um prazer. Sábado agora com a Carla Vise sobre Canção da Natureza e a Natureza da Canção. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Gratidão.